Alternativa online. Tóquio pode não devolver dinheiro de ingresso se a Olimpíada for cancelada. Rodovia é interditada em Gifu. Redução de impostos não está nos planos do governo japonês, segundo o ministro. Funcionário de fábrica da Toyota em Aichi é diagnosticado com coronavírus. Ainda vamos falar sobre os números do Covid-19 no Japão. Niigata abre clínica de teste de Covid drive-thru em meio a crescente demanda. Especialistas dizem que algumas escolas já podem reabrir após o fechamento por causa do coronavírus, segundo o IPC Digital. Portal Mi, a chama olímpica chega na noite brasileira no Japão. Rádio Shiga, parques temáticos no Japão vão permanecer fechados. E ainda a homenagem às vítimas do gás sarin em 95 e também a previsão do tempo para todo o território japonês. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Diário Nipo. Boa tarde. As pessoas que conseguiram comprar os cobiçados ingressos para a Olimpíada de Tóquio aguardam ansiosamente a decisão se os jogos vão continuar conforme planejado, em meio a notícias na mídia de que os valores dos tickets podem não ser reembolsados em caso de cancelamento do evento. Os ingressos foram comprados rapidamente no Japão, com mais de 3 milhões sendo vendidos durante a primeira fase nacional em maio do ano passado. A forte demanda por vendas posteriores também deixou muitos compradores em potencial decepcionados. Os organizadores têm dito repetidamente que os jogos da 32ª Olimpíada de 24 de julho a 9 de agosto seguirá conforme planejado, mas com a rápida disseminação do Covid, levando o mundo dos esportes a uma paralisação, os temores estão aumentando com a possibilidade dos Jogos Olímpicos serem cancelados ou adiados. O jornal Asahi informou que os ingressos podem não ser reembolsáveis se a Olimpíada for cancelada, citando organizadores olímpicos e detalhes contratuais relacionados aos ingressos. Se a realização da Olimpíada for impedida devido a incidentes de força maior, que vão de desastres a guerras e estados de emergência relacionados à saúde pública, os organizadores não serão responsabilizados, foi o que acrescentou Asahi. A reportagem gerou uma enxurrada de comentários nas mídias sociais, tornando o assunto um dos principais tópicos do Twitter no Japão. O quê? Nenhum reembolso se for cancelado? Vocês estão brincando comigo? Os organizadores dos jogos disseram em comunicado que monitoram a situação, mas que nem eles e nem o Comitê Olímpico Internacional estavam pensando em cancelar os jogos. Abre aspas. Os termos e condições não indicam que os ingressos podem não ser reembolsados. Portanto, o artigo não é exato, foi o que acrescentaram os organizadores. A polícia de Gifu capturou cerca de 30 galinhas que apareceram nesta sexta-feira na rodovia expressa Chu, em Tóquio, em Gifu, informaram a agência de notícias Kyodo e a emissora local Chukyo TV. A polícia também encontrou no local 3 caixas de plástico onde as aves provavelmente eram transportadas por algum veículo que deixou cair na parte de carga da pista. A rodovia foi parcialmente fechada e o trânsito ficou lento, enquanto os policiais corriam atrás das galinhas para capturá-las em uma das pistas. A polícia está tentando identificar o veículo que deixou as aves caírem na rodovia. O motorista responsável poderá ser multado em até 50 mil ienes por não ter transportado a carga de forma segura. O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, disse nesta sexta-feira que a redução de impostos não faz parte do plano do governo dentro de um pacote para combater os efeitos do coronavírus na economia, contrariando propostas de alguns membros do partido governista. Durante uma reunião do gabinete japonês com os partidos da coalizão governista na semana passada, os membros mais jovens propuseram o congelamento do imposto sobre o consumo, que é chamado de Shohizei, que atualmente é de 10%. Já o Partido Democrático para o Povo, que se chama Kokumin Minshuto, apresentou um plano
econômico de emergência que inclui a redução do imposto sobre consumo para 5% por até 2 anos, além de diminuir os valores de outros impostos, como o residencial e o de renda, e da contribuição ao seguro social chamado de Shakai Hoken. Ao invés disso, o Japão avalia a oferta de pagamento em dinheiro a famílias como parte de um pacote de estímulo de mais de 276 bilhões de dólares para combater as consequências do surto de Covid, somando seus esforços em todo o mundo para adotar suporte fiscal. O ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, disse que o pacote de estímulo, que deve ser organizado pelo governo em abril, será ousado o suficiente para conter uma crise que ele descreveu como potencialmente mais séria que quanto o colapso do Lehman Brothers em 2008, que afetou os mercados financeiros. Abre aspas. Gostaríamos de avaliar várias possibilidades, incluindo sobre o tamanho de qualquer pagamento em dinheiro, fecha aspas, segundo Nishimura aos repórteres após reunião do gabinete na quinta-feira, embora não possa dizer nesse momento qual será o tamanho do pacote. O jornal Sankei informou que a coalizão governista do Japão estava avaliando um pacote econômico de mais de 30 trilhões de ienes, ou 276 bilhões de dólares, para lidar com as consequências do vírus. Isso superaria o pacote de estímulo dos 26 trilhões de ienes que o governo adotou em dezembro do ano passado para avaliar o impacto da guerra comercial entre americanos e chineses. É uma situação de crise agora, então o dinheiro deverá usar o tanto de dinheiro que for necessário, disse uma autoridade do governo a Reuters. A Toyota Motor informou nesta sexta-feira que um funcionário de uma de suas fábricas em Aichi foi diagnosticado com coronavírus. Este foi o primeiro caso da doença reportado pela montadora. Pois é, meus amigos, o funcionário com idade entre 20 e 29 anos começou a ter febre e outros sintomas no dia 14 de março e parou de trabalhar 2 dias depois, no dia 16. Os sintomas persistiram e ele foi submetido a um exame de coronavírus na quinta-feira, dia 19, e o resultado acabou dando positivo. Segundo a montadora, a fábrica de Takaoka, na cidade de Toyota, onde o funcionário infectado trabalha, parou de funcionar por algumas horas na quinta-feira para ser desinfetada, mas já está operando normalmente. A Toyota dispensou temporariamente 11 funcionários que tiveram contato mais próximo com um colega que testou positivo. Eles deverão ficar em casa por 14 dias e só depois disso poderão voltar ao trabalho. O funcionário infectado foi internado em um hospital da província de Aichi e seu estado de saúde é estável. 712 infectados, japoneses estrangeiros, no navio de cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena no porto de Yokohama. 17 funcionários do governo e pessoas diagnosticadas no setor de quarentena em aeroportos. 14 infectados entre os 700 japoneses repatriados da China. Vamos aos números. 157 casos em Hokkaido, 134 em Aichi, 119 em Osaka, 118 em Tóquio, 95 em Hyogo, 66 em Kanagawa, 39 em Saitama, 36 em Chiba, 24 em Niigata, 21 em Kyoto, 16 em Wakayama, 12 em Kochi, 10 em Guma, 9 em Mie, 8 em Nara, 7 em Ishikawa e Kumamoto, 5 em Fukuoka, 4 em Nagano e Shiga, 3 em Ibaraki, Tochigi, Gifu, Shizuoka e Ehime, 8 em Miyazaki, Okinawa e Yamaguchi, 2 em Yamanashi, Fukushima e Akita, e 1 em Miyagi, Fukui, Tokushima, Hiroshima, Kagawa, Saga e Nagasaki. 1.674 casos no total, incluindo 40 mortes, sendo 7 passageiros do navio. Cerca de 60 infectados estão em estado grave. Do total, incluindo os passageiros e tripulantes do navio, 766 pacientes se recuperaram e receberam alta hospitalar, segundo a estatal NHK. Um centro de saúde pública na cidade de Niigata lançou uma das primeiras clínicas de drive-thru do Japão para testar o Covid-19 em meio à crescente demanda por teste dos vírus mortais. A clínica drive-thru, que foi lançada esse mês, ignora o processo habitual de fazer com que os pacientes primeiro visitem os médicos para exames individuais e obtenham a aprovação do centro de saúde local para testes, reduzindo significativamente o tempo requerido. A divisão
de Serviços de Saúde da cidade de Niigata confirmou o lançamento da clínica drive-thru, mas não revelou se havia várias instalações ou locais. Especialistas dizem que algumas escolas japonesas já podem reabrir após fechamento por coronavírus. Os especialistas que orientam que o governo do Japão com assuntos relacionados ao Covid recomendou na última quinta-feira que algumas escolas já podem reabrir, embora ainda devam ser evitadas reuniões em massa que possam reacender o surto. Abre aspas. Os especialistas em doenças infecciosas recomendarão que áreas do Japão com baixo número de casos de Covid já pode considerar a retomada de aulas e eventos esportivos, disse Koji Wada, professor de saúde pública da Universidade Internacional de Saúde e Bem-Estar de Tóquio. Até o momento, o Japão teve 923 casos transmitidos no país e 32 mortes, de acordo com a última contagem da emissora estatal. Isso não inclui mais de 700 casos e 7 mortes do navio. Segundo o Ministério da Saúde, dentre as 47 prefeituras do Japão, 22 tiveram menos de 5 casos. Em Nagoya, capital da província de Aichi, dezenas de creches para idosos serão reabertas a partir de sábado, após 2 semanas de paralisação. A cidade solicitou o fechamento das instalações após a ligação de um conjunto de contágio a um centro de atendimento a idosos. A chama olímpica para os Jogos de Tóquio 2020 chegou ao Japão nesta sexta-feira em uma base aérea no nordeste do Japão, face à pandemia de coronavírus. Em meio a crescentes preocupações entre atletas de todo o mundo de que os Jogos de Verão podem correr o risco de serem adiados ou cancelados, a etapa do revezamento da tocha japonesa começará na próxima semana e vai levar a chama recebida da Grécia por todo o arquipélago. É o seguinte, contudo, os organizadores das Olimpíadas tiveram que reduzir significativamente o tamanho da cerimônia para receber a chama na base de Matsushima, que fica em Miyagi, que foi uma das províncias, aliás, devastadas pelo massivo terremoto de tsunami em 2011. O evento, realizado em condições tumultuosas, teve a participação de um número limitado de pessoas, incluindo o presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, e 2 atletas ganhadores de 3 medalhas de ouro, o judoca Tadahiro Nomura e a lutadora Saori Yoshida. Era para eles terem sido parte de uma delegação de alto nível enviada para receber a chama em Atenas, na Grécia, um dia antes, mas o plano foi abortado porque o vírus está se espalhando rapidamente por toda a Europa. Abre aspas. Finalmente está começando. Agora é uma época de muitas dificuldades, mas espero que o revezamento da tocha possa levar alegria e esperança a todos. Fecha aspas, segundo Yoshida, que com Nomura receberam a chama em uma lanterna e acenderam o caldeirão olímpico na base aérea. Devido às precauções com o coronavírus, muitas festividades para os Jogos foram afetadas desde o dia 12 de março, quando um evento para acender a chama foi realizado na Grécia sem a presença do público. Após a chegada da chama, que veio a bordo de um avião fretado, a equipe de acrobacia da Força Aérea Blue Impulse desenhou os 5 anéis olímpicos no céu com uma fumaça colorida. Enquanto admite a atual situação difícil decorrente da propagação do vírus, o COI e oficiais japoneses insistem que os jogos começarão como planejado no dia 24 de julho. Entretanto, mais vozes foram levantadas nos últimos dias sobre o cancelamento da abertura das Olimpíadas, as quais serão seguidas pelas Paralimpíadas no dia 25 de agosto, considerando uma série de suspensões de qualificadores e preocupações com o risco de saúde dos atletas. O COI disse no início dessa semana que somente 57% dos atletas haviam sido qualificados para os Jogos. Uma pesquisa da agência Kyodo de Notícias divulgou na segunda-feira que 70% das pessoas do Japão não esperam que os Jogos sejam realizados como programados em meio ao surto global do vírus. Após a cerimônia de chegada, a que o comitê organizador de Tóquio chama de Flame of Recovery, ou Chama da Recuperação, será colocada exibição em Miyagi, Iwate e Fukushima, as províncias mais afetadas do desastre do dia 11 de março, por 2 dias antes do início de revezamento de tocha, que terá duração de 121 dias até a abertura. O revezamento da tocha, ostentando o tema icônica Sakura do Japão, vai iniciar na quinta-feira no Centro de Treinamento de Futebol J-Village, na província de Fukushima, que serviu como base de operações de linha de frente para combater o desastre nuclear.
Mas também por causa do Covid, a cerimônia para a partida de tocha será realizada a portas fechadas. Enquanto solicita que as pessoas evitem assistir ao revezamento da tocha nas ruas em grandes grupos, o comitê organizador japonês disse que as cerimônias que marcam o início e o fim de cada revezamento serão realizadas sem espectadores até pelo menos 1º de abril. A empresa que opera os parques temáticos Hello Kitty no Japão decidiu prolongar seus fechamentos devido à propagação do coronavírus chinês. A Sanrio informou que nos subúrbios de Tóquio vai permanecer fechado até o início de abril. O seu fechamento inicial estava previsto para terminar nesta sexta. A Sanrio disse que a prorrogação é necessária para garantir a segurança dos visitantes e do pessoal. A empresa irá monitorar a situação e decidirá quando vai reabrir o parque. O parque temático Harmonyland, aliás, da empresa em Oita, no oeste do Japão, vai permanecer fechado até o dia 27 de março. A empresa que opera a Tokyo Disneyland e a Tokyo Disneysea já decidiu mantê-los fechados até o início de abril. A Universal Studios Japan, em Osaka, no oeste do Japão, vai permanecer fechado até o dia 29 de março. Vítimas do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 95 serão homenageadas. Essa sexta marca 25 anos desde o mortal ataque com gás sarin no metrô de Tóquio pelo culto Aum Shinrikyo. Membros do culto soltaram um agente nervoso tóxico no interior dos vagões na hora do rush em 3 linhas do centro de Tóquio no dia 20 de março de 95. 14 pessoas morreram e cerca de 6.300 ficaram feridas. Na estação do metrô Kasumi Kaseki, um dos alvos oficiais da estação fizeram orações silenciosas às 8 da manhã, quase na hora exata dos ataques há 25 anos. Sobreviventes e parentes enlutados oferecem flores em um altar montado dentro da estação. 13 membros do Aum Shinrikyo foram condenados à morte por crimes cometidos pelo culto, incluindo o líder Shoko Asahara, cujo nome verdadeiro era Chizuo Matsumoto. Todos foram executados em 2018. Shizue Takahashi, cujo marido era o chefe, assistente da estação em Kasumi Gaseki, foi morto num ataque. Disse que ela passou os últimos 25 anos acreditando que seu marido ainda está com ela. Ela também exortou os jovens a não se envolverem com os sucessores do culto. Ela disse que os grupos estão operando sob nomes diferentes, mas sua natureza não mudou. As autoridades de segurança do Japão estão monitorando de perto os grupos de culto. A Agência de Inteligência de Segurança Pública diz que os grupos sucessores do Aum Shinrikyo têm cerca de 1.650 seguidores, cerca de 150 a mais do que há 10 anos. Eles acreditam que os membros dos grupos ainda seguem os ensinamentos de Asahara e alerta que o número de seguidores na faixa dos 20 anos está em ascensão. Vamos agora para as temperaturas em todo o Japão. Em Tóquio, mínima de 10, máxima de 20. Em Osaka, mínima de 15, mínima de 10, aliás, máxima de 15. Saitama, mínima de 9, máxima de 18. Sendai, mínima de 6, máxima de 13. Hiroshima, mínima de 9, máxima de 18. Nagasaki, mínima de 8, máxima de 15. Fukushima, mínima de 6, máxima de 11. Maebashi, mínima de 8, máxima de 15. Okinawa, mínima de 16, máxima de 21. Tottori, mínima de 7, máxima de 15. Nagano, mínima de 3, máxima de 9. E Sapporo, mínima de 2, máxima de 9. Então esse foi mais um Diário Limpo aqui na tela da RTC. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Grande abraço.